Olá, queridos amigos, eu me chamo Thiago Krasevski e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Ayano Koji, Maquiavelismo e Manipulação. Algumas pessoas talvez até tenham pensado que o livro não se trata sobre o Ayano Koji, afinal de contas ele não aparece na capa do livro. Só que existe um problema de direitos autorais que eu não estou disposto a brigar na justiça por causa de um personagem. Deixa eu dar uma palhinha pra ti, uma pessoa não pode exatamente usar um personagem de outra pessoa sem autorização. A gente pode mencionar um personagem num livro? Pode. A gente pode usar uma imagem de um personagem num livro? Não pode. Então, como uma estratégia básica, eu evidentemente busquei não colocar nada relacionado ao Ayano Koji, a não ser o nome do Ayano Koji na capa do livro. E inclusive na capa do livro, como vocês podem ver, tem um jovem assim, abrindo as asas, fazendo uma referência ao Ícaro, da mitologia grega, as asas de Ícaro. E lá em cima uma mãozinha maquiavélica manipulando um boneco. Depois eu vou retornar no Ícaro, mas por enquanto vamos nos focar no Ayano Koji. Esse livro tem 103 páginas, ok? É uma junção de todos os textos que eu já fiz sobre o Ayano Koji, de alguns roteiros juntamente, que até foram lançados vídeos aqui no canal falando sobre o Ayano Koji. Por que eu escolhi juntar todos esses textos em um livro? Porque ultimamente eu não tenho mais escrito nada que eu vou falar nos meus vídeos. E eu vou continuar fazendo vídeos do Ayano Koji sim, mas não escrevendo sobre ele. Então eu pensei, por que eu não junto esse material para as pessoas que gostam de estudar sobre o personagem, anotar ali quesitos principais e fundamentais sobre o personagem. Claro que a proposta desse livro se estende além do próprio Ayano Koji. Eu abordo tópicos como filosofia, Maquiavel, manipulação, leis do poder, enfim, todas as raízes do que as pessoas notam que o personagem Ayano Koji tem, eu abordei nesses textos. Todas as atitudes, as percepções, algumas estratégias em específico que a gente nota que o Ayano Koji faz para manipular situações, tá tudo descrito no livro. Então, Thiago, quer dizer que alguns dos assuntos desse livro tu já abordou em vídeo? Sim, só que isso não interfere por um seguinte fator. É muito mais fácil tu grifar, anotar uma frase ou uma percepção em um livro do que em um vídeo. Por exemplo, se tu tá vendo o teu professor falar sobre um assunto interessantíssimo, tu não consegue notar exatamente o que tu deve gravar pra ti. Já no livro, a gente consegue fazer isso. Vou te dar um exemplo. Nesse livro que eu tô lendo aqui, pode ver que eu marco por cima com marca-página, eu escrevo do lado, eu colo post-it, eu escrevo por cima. Enfim, o que diferencia um livro de um professor tá dando uma aula é o seguinte: quando tu lê uma coisa no livro que tu não entendeu, tu mesmo vai buscar as respostas, enquanto que se o professor estiver ali, talvez isso passe despercebido pra ti. Porque o livro exige das duas partes, tanto do leitor quanto do escritor. Então eu adaptei os meus textos justamente para suprir algumas dessas necessidades, só que algumas dessas necessidades que vão surgir em vocês quando lerem esse livro, evidentemente eu não pude suprir, porque não tem como um ser humano ter todas as percepções ali sobre quais serão as dúvidas de outro ser humano. Tem até como a gente supor isso, mas não como descrever acertando 100%, ok? Mas enfim, leia o livro, tire suas conclusões. Se gostar, deixa aqui nos comentários. Se não gostar, deixa nos comentários também. Enfim, vamos voltar à capa desse livro, que tem algo muito simbólico, que é o Ícaro. Pra ti que não sabe, pra ti que talvez seja meio ignorante, na mitologia grega tem o conto das asas de Ícaro. O Ícaro era filho de Dédalo. O Dédalo era um inventor. Em determinado momento da vida, o Dédalo se meteu em uma treta, matou um humano e teve que fugir do lugar onde ele morava. E aí ele foi lá parar na ilha de Creta. Lá na ilha de Creta tem um cara chamado Minos. Ele é o rei de tudo. Só que o Minos, ele foi corno. A mulher dele trocou ele por um boi. Aliás, não era um boi, era um touro, ok? Eu errei aqui. Agora ficou claro que o ignorante da história sou eu. Meu Deus.
Bom, quando a mulher do Minos traiu ele com esse touro, nasceu um minotauro, pasmem. E aí o Dédalo foi contratado pra construir um labirinto pra trancar esse minotauro. Só que depois chegou Teseu e Teseu matou o minotauro. E aí o Dédalo caiu em desgraça com o rei Minos e ficou preso lá no labirinto. Inclusive, uma das conversas iniciais que a gente tem do Dédalo com o Ícaro é que ele diz o seguinte: é nisso que dá a tentar agradar os reis. E o Dédalo, por ofício é um inventor, resolve descobrir e inventar alguma coisa para tirar ele e o filho ali do labirinto. Ele pensa e chega à conclusão: e se eu fizer asas para nós? Então o Dédalo constrói asas para ele e pro Ícaro. Só que essas asas são feitas de um material que derrete com calor, tipo cera em mel, algo do gênero, sabe? Sei lá, essa magia aí que só os mano mitológico conseguem fazer. O plano inicial do Dédalo dá certo, ele e o Ícaro começam a voar por cima do mar. Eles voam e voam e voam e estão escapando de Creta. E o Dédalo sempre diz pro Ícaro: Ícaro, cuidado, não vai muito pra cima, porque senão as asas derretem. Só que os dois estão tão felizes voando lá, em uma hora que o Dédalo se perde nos próprios pensamentos, e quando ele se dá por conta, ele olha e o Ícaro não tá mais perto dele. O Ícaro subiu voando assim pra cima das nuvens. Por idiotice, ficou mais quente, e quando o Ícaro presta atenção ali no que tá acontecendo, as asas dele já estão derretendo. E aí é tarde demais, ele cai no mar e morre. E aí o Dédalo fica obviamente chateado, fica muito triste, enterra o próprio filho, etc. E o mito de Ícaro é uma menção que a gente tem do próprio Ayano-Koji. Ele diz que ele não vai ser igual ao Ícaro. O Ayano-Koji é um cara muito versado em mitos, história, etc. Pelo jeito, para usar de forma tão metafórica, exata e perfeita essa mitologia do Ícaro. Enfim, o Ícaro é uma pessoa que claramente não tem uma consciência muito grande. Então ele desobedece o pai dele e ainda consegue errar. Porque dá pra te desobedecer e ainda acertar. Mas esse não é o caso do Ícaro. O Dédalo acerta e o Ícaro erra. E essa menção que o Ayano-Koji faz certamente é uma menção sobre que nesse quesito o Ícaro é o próprio pai do Ayano-Koji que erra, enquanto ele é o Dédalo que vai acertar. Enfim, não esquece de clicar aqui na descrição. O primeiro link vai ter o livro Ayano-Koji, Maquiavelismo e Manipulação. Fui.